E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar num tema super importante e fascinante: o desenvolvimento da fala em crianças autistas. E olha só, a gente vai além do básico. Vamos explorar a fundo a conexão, acreditem, entre a qualidade do som e a capacidade de comunicação. É isso mesmo, parece até mágica, mas a gente vai desvendar esse mistério juntos. Para essa missão a gente tem um material incrível, cronogramas semanais, técnicas terapêuticas inovadoras e estudos sobre os padrões de sono. A ideia é te dar uma visão completa de como tudo isso se conecta. Mas me conta, você já parou para pensar na importância do sono na comunicação? Pois é, a ciência mostra que a qualidade do sono impacta diretamente na capacidade de aprender, interagir e se expressar. É como se o sono fosse o combustível para o desenvolvimento da fala. Durante o sono, o cérebro processa as informações do dia, organiza tudo, sabe? E se prepara para novos desafios. Nossa, que interessante. É como um computador fazendo backup e se atualizando durante a noite. Mas antes de a gente se aprofundar nos mistérios do sono, que tal a gente dar uma olhada na rotina de uma criança focada no desenvolvimento da fala? Imagine uma semana cheia de atividades que estimulam a comunicação, a interação social e o aprendizado. De segunda a sexta, a aventura é garantida. Na segunda, a fonoaudiologia entra em cena, conectando sons e imagens. A criança começa a associar a palavra à imagem correspondente, tipo mamãe ou bola, usando cartões. É o primeiro passo na construção do vocabulário. E para manter o entusiasmo lá em cima, terça-feira é dia de reforço positivo com análise comportamental aplicada, a famosa ABIOI. Elogios, adesivos ou até aquele brinquedo favorito viram incentivos poderosos para cada nova palavra, cada gesto, cada tentativa de comunicação. A gente usa a própria motivação da criança como motor do aprendizado. Celebrar cada conquista, por menor que seja, é fundamental para fortalecer a confiança e o desejo de se comunicar. Faz todo sentido. É como um jogo, né? Cada conquista é uma fase vencida. Já que falamos em jogo, quarta-feira é dia de interação social. Através de jogos de espera e de revezamento, a criança aprende, brincando, a ter paciência, a respeitar a vez do outro e a entender a dinâmica da conversa. E para tornar tudo mais divertido, a gente pode usar um brinquedo como sinalizador. Enquanto a criança brinca, a gente introduz frases como sua vez ou minha vez, ajudando a entender esses conceitos de forma natural. Legal, né? E essa atividade vai além da linguagem verbal. A criança está desenvolvendo habilidades sociais essenciais, como esperar, se comunicar por gestos e entender as regras da interação. Uau, é muito mais do que apenas falar. E por falar em desenvolvimento, quinta-feira é dia de colocar a mão na massa, literalmente. A terapia ocupacional entra em ação, explorando a conexão entre a fala e as sensações táteis. Brincar com massinha de modelar, por exemplo, vira uma oportunidade para a criança se expressar. Enquanto ela explora as diferentes texturas, macio, duro, áspero, a gente enriquece o vocabulário, descrevendo as sensações, incentivando a criança a nomeá-las. E a gente está trabalhando uma motricidade fina ao mesmo tempo. Modelar, apertar, amassar, tudo isso ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, que é fundamental para a articulação da fala. É incrível como uma simples brincadeira pode ter tantos benefícios. E para finalizar a semana com chave de ouro, sexta-feira é dia de música. Canções infantis, como Atirei o Pau no Gato, são ferramentas poderosas para estimular a imitação, a repetição e a memorização de palavras. Imagine a criança cantando, dançando, se expressando. É uma experiência rica que contribui para a linguagem, coordenação motora e criatividade. E a música é uma linguagem universal. Ela conecta, evoca emoções e facilita a comunicação, principalmente para quem tem dificuldades com a linguagem verbal. Verdade? A música tem um poder incrível de unir as pessoas. Mas a semana não termina por aí. No sábado, a imaginação rola solta pra brincadeira de faz de conta. Bonecos, bichinhos de pelúcia, tudo vira personagem. A criança cria histórias, inventa diálogos, dá voz aos seus personagens. É um momento mágico de pura criatividade, onde a criança se expressa livremente, experimentando diferentes papéis e explorando a linguagem. E não faz de conta, a criança está exercitando habilidades linguísticas complexas, criar narrativas, dar coerência à história, usar diferentes tons de voz, tudo isso de forma natural e criativa. É como um pequeno autor em ação. E para fechar a semana com tranquilidade, domingo é dia de leitura. Livros com imagens e frases simples são perfeitos para despertar o interesse dos pequenos. A gente aponta para as figuras, pergunta o que é isso, quem está aí, e celebra cada tentativa de resposta. O importante é criar um ambiente acolhedor para a criança se expressar. Esses momentos de leitura são preciosos. A gente estimula o vocabulário, a compreensão e constrói um vínculo com a criança, mostrando que a leitura é prazerosa e a comunicação é fundamental para a conexão humana. É verdade. A leitura abre um mundo de possibilidades. Ufa, quanta coisa legal a gente viu hoje. Mas é importante lembrar que essa é só uma sugestão de cronograma. O ideal é adaptar as atividades aos interesses de cada criança. E agora que já exploramos a rotina, vamos mergulhar no universo do sono. Preparem-se para desvendar os segredos de uma boa noite de descanso e como ela impacta no desenvolvimento da fala.
É isso aí. Vamos entender como o sono influencia a saúde física, o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. E no caso das crianças autistas, essa relação é ainda mais importante, né? Com certeza. Estudos mostram que essas crianças podem ter padrões de sono diferentes. Mais despertares noturnos, menos tempo nas fases de sono profundo. E essas fases são essenciais para a memória e processamento de informações. Nossa, que interessante. Mas antes de a gente se aprofundar nas particularidades do sono em crianças autistas, acho importante entender como funciona o ciclo do sono de uma forma geral. O que você acha? Concordo. Imagine que o sono é como uma jornada, com diferentes estágios. Primeiro, o sono leve, um estado de relaxamento inicial, onde a gente começa a se desconectar do mundo exterior. Depois, o sono profundo, essencial para a recuperação física e sistema imunológico. E por fim, o sono REM, a fase dos sonhos, onde o cérebro processa as informações, consolida memórias e aprendizados. É como se o sono fosse um grande organizador, colocando tudo em seu devido lugar. Mas e no caso das crianças autistas, esse processo é diferente. Sim, existem algumas diferenças. Estudos indicam que elas podem ter uma produção irregular de melatonina, o hormônio que regula o sono. Isso pode causar dificuldades para iniciar sono, mais despertares durante a noite e um sono mais leve e fragmentado, com menos tempo nas fases de sono profundo e REM. E quais são as consequências disso para o desenvolvimento da fala? A falta de um sono reparador pode afetar a capacidade de aprender, processar informações e regular as emoções. Isso impacta na atenção, concentração, memória, capacidade de seguir instruções e, claro, no desenvolvimento da fala. É como se a criança estivesse sempre cansada, com o cérebro nebuloso, sabe? Dificultando o aprendizado e a comunicação. Nossa, realmente o sono é muito mais importante do que a gente imagina. Mas o que os pais podem fazer para melhorar a qualidade do sono dessas crianças? Calma, a gente te ajuda. No próximo bloco, vamos explorar as estratégias para criar uma rotina relaxante para a hora de dormir, transformar o quarto num verdadeiro santuário do sono e te dar dicas para lidar com os desafios mais comuns. Então, pessoal, fiquem ligados porque no próximo bloco a gente volta com mais informações e dicas para garantir uma boa noite de sono para os pequenos. E voltamos para desvendar os segredos de uma boa noite de sono. A gente viu que o sono é fundamental para o desenvolvimento da fala e para crianças autistas essa relação é ainda mais forte. É verdade. Vimos como o sono impacta a capacidade de aprender, interagir e se comunicar. E a pergunta que fica: como criar uma rotina do sono que funcione para essas crianças? A chave está na rotina. Consistência, previsibilidade e tranquilidade. Quer dizer que ter horários fixos para dormir e acordar, mesmo nos finais de semana, é fundamental. Exatamente. Essa regularidade ajuda a regular o relógio biológico da criança, avisando o corpo quando é hora de descansar e quando é hora de acordar. Legal. E como a gente coloca essa rotina em prática? Comece definindo um horário para dormir que seja bom para a idade da criança e uma hora antes comece a preparação para o sono. Entendi. E o que a gente pode fazer para tornar esse momento mais relaxante? Um banho morno, uma massagem, ler um livro com imagens relaxantes ou até ouvir músicas calmas. Ah, entendi. E as telas? Elas atrapalham o sono, né? Certeza! A luz azul das telas interfere na produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. Evitar telas pelo menos uma hora antes de dormir é o ideal. Então, nada de desenhos ou joguinhos antes de dormir. Isso aí. E essa dica vale para todo mundo? Criar um ambiente que ajude a dormir também é essencial. E como a gente faz isso? Transformar o quarto num santuário do sono. Exato. O quarto precisa ser relaxante, escuro, silencioso, arejado e com temperatura agradável. Evitar brinquedos espalhados também para não distrair a criança. E se a criança tiver medo do escuro? Uma luz noturna suave pode ajudar. O importante é que ela se sinta segura e tranquila para dormir. Faz sentido. Mas e se mesmo com tudo isso, a criança continuar com dificuldade para dormir? É importante procurar ajuda profissional. Um médico ou especialista em sono podem ajudar a encontrar a causa e o tratamento adequado. Paciência e persistência são fundamentais. Ótimas dicas. Mas, além do sono, o que mais os pais podem fazer para estimular a fala em casa, complementando as terapias? A participação da família é essencial. Os pais podem transformar as atividades do dia a dia em oportunidades de aprendizado. No banho, por exemplo, nomear as partes do corpo, falar sobre a temperatura da água, usar frases simples. E na hora de comer? Conversar sobre os alimentos, as cores, os sabores, as texturas. Incentivar a criança a fazer pedidos, mesmo que por gestos, e elogiar cada tentativa de comunicação. É brincando? Brincadeira mágica. Imitar sons de animais, jogos de encaixe, ler histórias, cantar músicas, tudo isso ajuda no desenvolvimento da linguagem. O importante é interagir e conversar com a criança, mesmo que ela ainda não fale. Conversar. Mas e se a criança não fala? Mesmo que não fale, ela está te ouvindo e absorvendo tudo. Fale sobre o que você está fazendo, escreva os objetos, faça perguntas. Use uma linguagem clara e simples.
A criança aprende aos poucos, interagindo. Que dicas incríveis. Tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar. Mais alguma recomendação? Ser paciente e respeitar o ritmo da criança. Cada criança tem seu tempo, comparar só gera ansiedade. Celebrar cada conquista é o mais importante. Verdade. Cada criança é única. E nunca se esqueça de procurar ajuda profissional se tiver dúvidas. O diagnóstico precoce e a intervenção adequada fazem toda a diferença. Que mensagem inspiradora. Encerramos a segunda parte do nosso mergulho. Vimos como a rotina do sono é crucial e como os pais podem criar um ambiente de aprendizado em casa. Na terceira e última parte, vamos falar sobre o ciclo do sono em crianças autistas. Fiquem com a gente. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no desenvolvimento da fala em crianças autistas. Nas partes anteriores, a gente explorou a importância da rotina, das atividades e, claro, do sono, que é o nosso foco agora. Isso aí. Vamos mergulhar nos mistérios do sono em crianças autistas, entendendo como ele impacta na comunicação. A gente viu como o ciclo do sono funciona, com suas fases e benefícios para a memória e aprendizado, mas como esse ciclo se manifesta nas crianças autistas. Boa pergunta. A ciência mostra que existem diferenças. Crianças autistas podem ter produção irregular de melatonina, o hormônio que regula o sono, o que pode levar a dificuldades para iniciar o sono, mais despertares durante a noite, um sono mais leve e fragmentado. E esses padrões irregulares de sono, eles realmente impactam o desenvolvimento da fala. Tipo, no dia a dia, como os pais podem perceber isso? Com certeza impactam. A privação de sono pode causar vários problemas. Irritabilidade, dificuldade de concentração, problemas de memória, hiperatividade, alterações de humor. E tudo isso afeta a capacidade de aprender, interagir e se comunicar. É como se a criança estivesse sempre esgotada, com o cérebro funcionando em câmera lenta. Que difícil. E como os pais podem ajudar? A gente já sabe que o sono é crucial para a fala, mas que estratégias eles podem usar para melhorar a qualidade do sono? Uma rotina consistente para a hora de dormir é essencial. Horários regulares para ir para a cama e acordar mesmo nos finais de semana. Criar um ritual relaxante antes de dormir também ajuda. Um banho mono, massagem, leitura, música calma. E, claro, evitar telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Tipo, preparar o ambiente, né? E o quarto em si influencia? Sim. O quarto precisa ser um convite ao relaxamento. Escuro, silencioso, arejado e com temperatura agradável. Nada de brinquedos espalhados para não distrair. Mas e se mesmo assim a criança tiver dificuldade para dormir? É importante procurar ajuda profissional. Um médico ou especialista em sono podem ajudar a identificar a causa e o tratamento certo. A intervenção precoce faz toda a diferença. Que bom saber. E com essa mensagem positiva, a gente encerra nosso mergulho no desenvolvimento da fala em crianças autistas. Vimos como a rotina, as atividades, o sono e o apoio profissional são importantes desse processo. Esperamos que esse episódio tenha te inspirado a continuar explorando esse tema. Cada criança é única e a jornada de cada família é especial. Continuem buscando informação, apoio e celebrando cada conquista. E se você gostou do nosso papo, compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares. Conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Até a próxima!